é fundamental mostrar-nos porque é que as florestas têm uma elevada biodiversidade. E uma das coisas que eu lhes costumo dizer é que dos 3 milhões e meio de espécies que têm nome científico, são aquelas que nós conhecemos, porque calculava-se antigamente que eram 5 milhões, mas agora os cálculos com a biotecnologia que agora nós temos e com o aparecimento de espécies nas fossas abissais e de espécies nos geysers, não é? São 100 milhões. Pensa-se que são 100 milhões. E ainda cá estão. Muitas vão desaparecer se não sabemos que elas existem. Dentro dessas espécies, dos 3 milhões e meio, só meio milhão é que são plantas. Então, parece que há menos plantas do que animais. Não. Não foi isso que eu disse. Eu disse que há mais diversidade biológica, biodiversidade animal do que biodiversidade vegetal. Porquê? Porque para haver biodiversidade é preciso que haja permuta genética. Isso é como uma reprodução sexual. E os animais encontram-se. E as plantas não têm muito essa capacidade, são quietas. E, portanto, os gametas têm que ser transportados por qualquer, ou por uma entidade física, como o ar, ou a água, ou por os animais. E então, as plantas, com isso, têm muito menor probabilidade do que uma reprodução assexuada. As plantas têm muito a reprodução assexuada. Clonam-se muito. E há mais indivíduos de plantas do que indivíduos animais. Mas há mais espécies de animais do que espécies de plantas. Por outro lado, as plantas, como não precisam de boca para terem o seu biocombustível, não é? Nós, já há bocado foram ali meus colegas, ingerir biocombustível era fundamental. E as plantas não precisam disso, porque elas produzem os hidratos de carbono, os lípidos e as proteínas. Elas produzem. Nós temos um bocadinho o vício de ensinar aos pequeninos que com a fotossíntese as plantas produzem hidratos de carbono. Elas produzem os 3 biocombustíveis. O azeite é um biocombustível e eu conheço um feijão da Nova Guiné, um prato desse feijão. E comparado às proteínas que tem um prato desse feijão e as proteínas que tem um prato com um bife, do tamanho do prato, o prato de feijão tem 6 vezes mais proteínas. De maneira que as plantas não precisam nada disso. E não precisam de boca, só precisam estar ao sol. E estando ao sol, elas crescem. Claro que uma árvore, uma erva anual, não pode ter o tamanho de uma árvore, porque uma árvore está lá todo ano. E quando vamos para os trópicos, particularmente por uma floresta que eu vou aqui mostrar, que tem sol mais tempo do que aqui nos países temperados, a biomassa, há árvores com uma biomassa monumental. 6 mil toneladas. Não há nenhuma árvore aqui que possa ter 6 mil toneladas. Então, como há mais indivíduos de plantas e de maior biomassa, da biomassa global deste globo terrestre, 89% é vegetal. Só 11% é que é dos outros. 89% é vegetal. Portanto, é por isso que nas florestas onde há mais árvores, onde há maior biomassa vegetal, pode haver muito mais animais herbívoros do que numa estepe, por exemplo. Pronto. Portanto, as florestas são os ecossistemas terrestres, não estou a falar dos ecossistemas aquáticos, os ecossistemas terrestres de maior biodiversidade. É claro que há vários tipos de florestas, não é? No globo, que são os biomas todos, mas a mim não me interessam os biomas todos, e interessa-me, já perdi aqui o pontinho. Portanto, a maior área florestada do globo é a taiga que está à volta do círculo polar, não é? Que eu vou só referir, portanto, depois temos as florestas temperadas, temos as florestas um pouco caducas, e estas florestas aqui sempre verdes, que eu já tive o prazer de estar em todas elas, porque gosto muito desta floresta que nós vamos ver, que nós chamamos
a floresta equatorial. E vamos começar pela taiga. Eu vou falar sobre a floresta portuguesa, mas queria fazer umas certas comparações. Quando nós tiramos uma fotografia à taiga, é uma floresta onde predominam as coníferas, que são resinosas. Porquê? Porque a resina não deixa. Ainda agora está ali uma coisa que mostra porque é que os animais entram. Há ali uma rã que fica toda coberta de gelo e não morre. Porque tem um processo de não deixar congelar a água do próprio quarto da sala. Porque todas as salas têm mais de 50% de água. Eu peço 70 quilos, 42 quilos são água. A nossa espécie, mais de 60% de água. De maneira que, para não congelar, elas são resinosas. A resina não deixa congelar. E por isso elas aguentam-se ali. E como são sempre verdes, são verdes escuros. Estas florestas, eu tirei a fotografia, é verde escuro porque as plantas podem acumular, as árvores podem acumular, portanto, clorofila. E quando aí há uma elevada biodiversidade, pode haver animais herbívoros em grande quantidade, manadas brutais, porque têm uma biomassa vegetal que os alimenta. Porque não são só as árvores, há também outras plantas adaptadas a este ecossistema. Em que a rena é vamos lá, eu só mostro a rena, mas havia outras coisas. E depois temos uma outra floresta, sempre verde, que nós tivemos cá, antes da realização, que é aquela que nós chamamos de laurisilva. Silva em latim é a floresta. E lauri porque tem plantas da família do loureiro. Nós ficamos cá com essa relíquia, com lauros nóbiles, não é? E, portanto, nós tiramos, isto é uma fotografia virada na madeira, tiramos essas fotografias e estão também verde escuro, que são árvores de folhagem persistente. E, portanto, com muita. Porque é que essas florestas também têm muita umidade? Está lá tanta árvore transpirada a perder água, vamos lá, de maneira que há uma grande umidade. Havendo uma grande umidade, isto aumenta a possibilidade de vida e, portanto, há uma elevada biodiversidade, não só por haver uma biomassa vegetal contínua muito grande, como haver muita água. E nesta laurisilva está cheia de musgos, fundamentalmente, são poucas as plantas vasculares que existem epífitas nestas florestas, porque normalmente as árvores não são muito altas, a umidade é alta, mas não são muito altas, mas nós ainda encontramos, eu por acaso não tenho aqui fotografias disso, mas na floresta portuguesa tem algumas vasculares, como por exemplo alguns fetos, algumas periódicas. Mas o que predomina são briófitos e líquenes. E agora vamos a outra floresta de folhagem sempre verde, que não tem folhagem caduca, que é a plubicilva. Plubicilva porque está sempre a chover lá dentro. Eu, que não sou da cabeça, resolvi dar um prémio a um jardineiro que nós lá temos, que os alunos gostam muito dele, que ele conhece muitas espécies, os professores todos e tal, e disse, merece um prémio. E eu me perguntei, você não gostava de ver aquelas florestas que eu digo que estava sempre a chover lá dentro? Eu gostava muito. Porque eu tive que perguntar, porque uma vez eu tive um que nem sequer era barco criado. Não entrou dentro do barco. Eu perguntei, e você aguenta, se vai de avião e tal? E bem, eu 15 dias comigo. E quando ele apanhou uma canoa e disse, olha, vamos hoje a uma floresta dessas, foi na Ilha do Príncipe. E ele disse, na canoa, disse-me assim, não está a chover, só lá dentro você vai apanhar chuva. Já vamos ver porquê. Portanto, tem uma umidade. Se as árvores são enormes, não é? E são árvores de outro tipo, que não como as nossas. Esta, por exemplo, é tirada, amigo César, próximo do pico de Santo Tomé. De maneira que sempre assim. É lá, ver Santo Tomé à volta, a gente chega ao pico e não vê aí à volta, porque a umidade é intensa. E as árvores são enormes, as flores são enormes, os frutos são enormes, não é? Outro dia mostrei um fruto, por acaso está lá no museu, trago essas coisas para o museu, tem 1,70 m, uma vagem com 1,70 m de comprimento. Por acaso tenho aí a semente, porque levei a semente para a Madeira, eu não sei onde é que está o meu computador,
uma pessoa que come 3 feijões destes, por acaso, aproveito que ainda está aqui na madeira. Quem come 3 feijões destes, fica com a refeição. De maneira que, ainda outro dia mostrei também a maior semente a semente mais pesada que eu conheço, está a 20 quilos. Ora bem, portanto, são coisas de elevada biomassa e que, portanto, nós subimos estas árvores, depois se olharmos cá para baixo as pessoas parecem formigas, não é? São enormes, 120 metros, e é engraçado que estas árvores, não sei se é isto que eu agora vou mostrar, estas árvores, não são como as nossas, tem ramos só no cimo. Como é que isto é possível? Eu, por acaso, vou fazer este parênteses. Porque, como é que é possível? Porque é que elas, o que é que há que faz com que elas tenham só árvores, ramos no cimo? E os nossos carvalhos estão aqui todos divididos, nossos sobreiros estão todos divididos. Logo, ora bem, acontece que está sempre a chover. E o que é fundamental para uma semente germinar? Qual é a condição? Água. Os nossos agricultores sabem perfeitamente isso, é água. Estas sementes caem bem, e tem sempre água. Germinam logo e param. Eu danava-me porque ia para estas florestas e havia arbustos que eu nunca conseguia colher em flor e fruto. Não davam. Estão à espera. Um monstro destes cai. A radiação solar chega lá, as hormonas funcionam e ela tem que crescer e não pode perder tempo até atingir o patamar. Não pode perder tempo, portanto não pode estar a dar anos. Tem-nos conhecido. É por isso que elas são assim. Pois têm raízes enormes. A gente anda por baixo destas raízes. É uma maravilha andar por baixo das raízes, como se estivéssemos a andar por baixo de árvores. Não é? São enormes. Pronto. E é muito interessante, em Santo Tomé não se vê muito isso, é que estas árvores são tão altas que têm epífitas. E sabem o que é que tem? Uma árvore de 120 metros ou 80 metros. Tem outra árvore de 10 a 15 metros em cima dela. Então, e as raízes? Não precisam de chegar ao solo. As raízes são aéreas, têm um tecido por fora. É uma espécie de velano, que é uma espécie de papel de filtro, que absorve a umidade atmosférica. Então, e a paparoca às proteínas? Elas produzem isso com o azoto atmosférico também, aproveitam. De maneira que são epífitas muito engraçadas. E por cola assim. E o que é preciso sempre também notar é que as raízes não são muito profundas. E, portanto, cortando estas florestas, não fica nada a segurar o solo e isto tudo desaparece mais tarde. E cá tem as epífitas, as raízes aéreas, compridíssimas. Estas são raízes aéreas esta por acaso é da Amazónia, destas orquídeas que aqui estão. Mas isto é um arbusto, e são raízes deste arbusto, que está em cima de outra árvore. Eu conheço uma família de arbustos, subarbustos e arbustos, que nenhuma é terrestre. São todas epífitas. Todas. Pronto. Portanto, estas florestas têm uma elevadíssima biodiversidade e podem aguentar. E porquê é que está sempre a chover lá dentro? Porque estão a ver uma árvore de 120 metros que tenha uma folha de 10 metros de comprimento, que não é muito, 10 metros de comprimento. Essa folha não tem, essas folhas não podem ter estomas, não são estomas, têm indáctilos. Porque a umidade é tal que não há vapor para sair, têm indáctilos e exudam água. E estão a ver que é exudar água, esta até é pequena, não é? Está sempre a pingar ali a água. Ora, as folhas de 10 metros e 15 metros a pingarem água, está sempre a chover lá abaixo. Sempre. Não é? De maneira que, de vez em quando, isto não se deve fazer, mas esta permanente não foi em Santo Tomé, mas em Santo Tomé pode-se fazer isso. Fizeram também assim, não? Corta-se uma liana, estão a ver o que é uma liana, as lianas aborrecem muito colher lianas, porque estão a ver, ela não tem nem folhas nem nada, ela enrola-se, depois quando lá chega acima, desenrola-se, mas para eu apanhar as flores e os frutos tem que lá ir acima, porque ela não tem isto no tronco. Cortam e depois uma pessoa entretém-se só para tirar a fotografia, que por acaso é um índio da Amazónia, mas tanto faz ser na Amazónia como no outro lado qualquer, é só para mostrar a quantidade de água. É uma mangueira, se há, tem 80 metros, se a liana quantos metros tem?
chegam a ter 200. E levar a água lá acima é um espetáculo. Bom. Portanto, estas florestas, esta água escorre, está sempre a escorrer, e forma rios muito caudalosos. Se por acaso há uma esta ouve-se a 100 e tal quilómetros de distância, se há um grande declive, se não há declive como na Amazónia, aqui no Rio, aqui na andar na Amazónia andamos sempre com espécies milhares. Ora bem, e por isso pode alimentar herbívoros de 5 toneladas que comem 100 e tal quilos por dia e em grandes quantidades, que não faz diferença absolutamente nenhuma. Eu só pus aqui neste canto este muito engraçado, este espetáculo que eu vi muito engraçado, que é esta elefante está a dizer que o menino está-se a comportar mal, está a ir para o caminho contrário e tem que ir a caminho com a manada, tem que se virar para a frente. Esta manada tinha acabado de sair, eu tinha olhado para este pântano e julgava que eram rochas que lá estavam, mas a certa altura aqui em cima da rocha uma caça daquelas e não eram rochas, eram os elefantes que estavam lá a dizer. Aliás, a chefe vai ali à frente. É uma sociedade patriarcal. E, portanto, podem existir milhares. São búfalos, são as gazadas, naqueles países, gazadas, zebras, uma quantidade de ruminantes, uma coisa brutal, e depois os respectivos carnívoros. Só para mostrar aos miúdos a diversa biodiversidade.